Fala, bonitos e bonitas, coisas mais lindas, tudo bem? Saudades, viu? Saudade de vocês enchendo o saco, de vocês levantando toda hora, de vocês não ficando quietos enquanto eu falo, saudades. Então, hoje a gente vai ver o capítulo 3 da apostila 1, ok? E a gente vai começar nessa plataforma digníssima, belíssima, e alguns recadinhos importantes antes da gente começar a ver o slide, ok? Espero também que os senhores. Peraí, deixa eu abrir o slide aqui. Espero também que os senhores tenham lido o livro que eu passei há 4 meses atrás, que eu deixei o link para vocês baixarem lá no Edmodo, né? Espero que sim. Ó. Então, antes da gente começar, alguns recaditos importantes. Seguinte. Eu deixei aqui nessa postagem as páginas dos exercícios para vocês fazerem, ok? Não precisa mandar foto de vocês fazendo exercício, não precisa mandar o exercício. Eu estou contando com a honestidade, a independência, a autonomia dos senhores, ok? Então, agora é um momento que a gente não pode vacilar de jeito nenhum. A gente tem que ter muita maturidade, muita responsabilidade, muita independência. Então, eu estou contando com vocês vão fazer os exercícios, ok? Na sexta-feira, eu vou colocar uma videoaula aqui corrigindo esses exercícios, ok? Então, vou comentar os exercícios, vou colocar as respostas, vou explicar por que elas estão erradas, por que elas estão certas, e a gente vai corrigindo, ok? Segundo recadinho. Se em algum momento vocês tiverem alguma dúvida, esse momento pode ser vendo essa videoaula, fazendo os exercícios, ou algo do tipo. Vocês podem conversar comigo. De que forma? Pelo Edmodo, lá pelo chat do Edmodo, ou pelo meu Instagram e pelo Facebook que eu coloquei aqui, ok? Preferivelmente pelo Edmodo ou pelo Instagram, às vezes as mensagens no Facebook, no chat não abrem. Então, precisou falar comigo, me chama, ok? Ou aquela nossa velha convencional forma que funciona 100%, 10/10. Se você não me achar, manda mensagem para Renata, ela manda para mim, eu respondo, ok? Outra coisa, eu coloquei esse PowerPoint que eu vou passar aqui para vocês no vídeo, eu coloquei ele em formato de PDF, anexado a essa postagem, ok? Não coloquei em formato de PowerPoint, porque às vezes o PowerPoint não abre na casa de um, não abre na casa de outro, ou você vai ver pelo celular, fica tudo desconfigurado. Então, o PDF corre menos o risco. O PDF roda em qualquer lugar, qualquer computador, qualquer celular. Então, eu coloquei, ok? Coloquei só se você quiser baixar para ter, ou você quiser acompanhar, colocar o PDF no celular e assistir pelo computador o vídeo, algo assim. Mas tudo que está nesse PDF é uma junção do que eu vou falar, do que eu vou explicar, e alguns pedaços retirados da apostila. Então, eu peguei um pedaço, misturei e coloquei aqui. Beleza? Então, o quarto e último recadinho é que toda quinta-feira eu fico no Edmodo, com o Edmodo aberto aqui no meu computador, da 1 da tarde às 4. Se vocês tiverem alguma dúvida, mandar por lá, ok? Eu tô falando que de quinta-feira porque é o plantão de dúvidas que a escola estipulou para vocês, ok? Mas se tiver dúvida durante os outros dias da semana, obviamente pode mandar mensagem, que eu vejo, beleza? Então, bora lá. A gente vai ver o conteúdo do capítulo 3. Esse conteúdo é o período composto por subordinação. As orações subordinadas adverbiais, ok? Existem 3 tipos de oração subordinada: as adverbiais, as substantivas e as adjetivas. A gente vai começar vendo as adverbiais. Então, aqui embaixo eu coloquei essa matéria das orações subordinadas adverbiais corresponde ao capítulo 3 da apostila, página 63 a 67, ok? Então, quem quiser pegar a apostila, pausa o vídeo, pega a apostila, abre na página 63 e 67, ok? Então, relembrando, a gente precisa relembrar primeiro. O que é um período composto? Na semana passada eu fiz um vídeo para vocês, relembrando com vocês as orações coordenadas, e aí a gente relembrou o que era um período simples e um período composto, ok? Então, só para relembrar. O período composto é aquele que tem mais de um verbo, ok? Lembra que o período simples, ou também chamado de oração absoluta, é aquele que tem um verbo? Então, o período composto é aquele que tem mais de 2 verbos, ok? Esse período composto pode ser período composto por coordenação, que são as orações coordenadas que a gente viu semana passada, a gente lembrou semana passada, e as orações subordinadas, que são aquelas que a gente vai ver agora, ok? Então, o que são orações subordinadas?
A diferença das orações coordenadas para as orações subordinadas é que as orações subordinadas são dependentes. Por que elas são dependentes? Se eu tenho 2 períodos, eu tenho 2 orações, certo? Então, essas 2 orações vão depender uma da outra para poder existir, para poderem ser entendidas. As orações subordinadas são aquelas que, se eu separar as orações, eu não consigo entender as partes separadamente, ok? Essas 2 partes têm nome. Uma é chamada de oração principal e a outra é chamada de oração subordinada. A partezinha que é chamada de oração subordinada é a parte que tem da conjunção para frente. Então, da conjunção para trás é a oração principal e da conjunção para frente é a oração subordinada. Lembra que semana passada a gente revisou que as conjunções são palavras também chamadas de conectivos que a gente usa para ligar uma oração à outra, ok? Então, oração subordinada, a gente fala que a oração subordinada é da conjunção para frente. Da conjunção para trás, ela é chamada de oração principal, ok? Então, existe uma oração principal e existe uma oração subordinada. Essas duas são dependentes. Se eu separá-las, eu não consigo entender as partes separadamente. Eu consigo entender, obviamente, as letras, eu consigo ler, mas ela não faz sentido separada. Por isso que elas são subordinadas. A palavra subordinada significa dependente, ok? E aí, a gente vai ter as orações adverbiais. Existem 6 tipos de orações adverbiais, ok? A gente vai ver uma por uma. Então, como é que a gente vai saber? Ai, Laís, como é que eu vou saber? Elas têm nomes, ok? Então, como é que eu vou saber, por exemplo, se uma oração é causal? Se ela é concessiva, se ela é temporal, se ela é proporcional? Como é que eu vou saber o nome dessa oração adverbial? Você vai olhar a conjunção. Lembra na oração coordenada que a gente olhava a conjunção para saber se ela era aditiva, se ela era adversativa, blá, 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 blá? A gente vai fazer a mesma coisa com as subordinadas. A gente vai olhar a conjunção. Se eu olhar a conjunção, eu sei se ela é causal, concessiva, se ela é temporal, se ela é proporcional e etc. Ok? Então, as primeiras. As primeiras são as orações subordinadas adverbiais causais. Então, obviamente, se ela é causal, ela vai exprimir a ideia de causa em relação à oração principal. Então, alguma coisa aconteceu na oração principal e aí eu tenho uma causa na oração subordinada. As conjunções são como, quando a oração vem antes da principal, porque, visto que e já que. Então, se você bater o olho numa oração e ela tem essas conjunções, ela só pode ser uma oração subordinada, adverbial, causal, ok? Por exemplo, a maldade existe, visto que as pessoas sentem prazer em fazê-lo. E aí eu coloquei a oração principal, tá vendo? Oração subordinada é desde a conjunção até o último ponto final, e a conjunção ali eu coloquei grifada o visto que, ok? Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais concessivas. Elas exprimem a ideia de concessão. Concessão é eu deixo, eu permito alguma coisa acontecer. Isso é concessão, ok? As conjunções são embora, ainda que, se bem que e mesmo que. Então, toda vez que vocês verem essas conjunções numa frase, essa oração vai ser uma oração subordinada adverbial concessiva. Por exemplo, mesmo que você chegue cedo, terá perdido a prova. Então, eu tenho ali, a primeira parte é a oração subordinada, a segunda parte é a oração principal, e eu tenho a conjunção, mesmo que ali grifada, ok? Um adendo, uma observação. A oração principal e a oração subordinada não precisa ser sempre oração principal, oração subordinada. Não, elas podem vir uma antes e uma depois da outra, ok? Isso é independente, vocês têm que olhar a conjunção. Tudo bem? Essas foram as 2 primeiras. Depois a gente vai ter as orações subordinadas adverbiais condicionais. Elas vão exprimir a ideia de condição. Então, se alguma coisa acontecer, por exemplo, com as conjunções se, caso, contanto que e desde que, ok? Só uma observaçãozinha para a conjunção desde que. A conjunção desde que pode ser condicional ou pode ser temporal. A temporal, a oração coordenada, a oração subordinada temporal dá a ideia de tempo. Como é a diferença? Por exemplo, assim, ó, quando sua mãe fala assim, desde que você lave a louça, você pode jogar videogame. É uma condição, certo? Agora, quando eu falo, desde que eu cheguei aqui, eu estou muito cansada, é um tempo, certo? Tá falando do tempo que eu cheguei aqui. Então, você tem que prestar atenção como é que o desde que está sendo utilizado. É uma pegadinha, então tem que olhar, ok? Voltando para as adverbiais condicionais. Por exemplo, se você for comer, me traga um pedaço. É a condição, ok? Aí ali tem a oração subordinada, a oração principal e a conjunção ali grifada. Tudo bem?
Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais conformativa. Ela exprime a ideia de conformidade. Então, eu estou conformado com o que está acontecendo. As conjunções são como, conforme, segundo e consoante. Ok? Então, prestar atenção também. Vou voltar ao slide. Tá vendo que aqui nas causais a gente tem o como ali? Tem o como ali, tá vendo? Ela vai ser causal quando a oração subordinada vier primeiro. E ela vai ser conformativa quando a oração subordinada vier depois, ok? Depois a gente se preocupa mais com isso, mas é só para vocês lembrarem, tudo bem? Então, por exemplo, você terá de agir conforme ele respondeu. Então, conforme relação de conformidade. Então, oração subordinada adverbial conformativa. Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais temporais. As temporais dão ideia de tempo, ok? E as conjunções são quando, enquanto, logo que, depois que, antes que e desde que. Por exemplo, me apaixonei desde que te vi. Esse desde que dá ideia de tempo. Lembra que pode ser condição ou tempo? Esse dá ideia de tempo. Tudo bem? Então, eu tenho ali a oração principal, me apaixonei, desde que te vi a oração subordinada, e a conjunção ali é grifada. Tudo bem? Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais consecutivas. Elas exprimem a ideia de consequência. Então, as causais exprimem a ideia de causa e as consecutivas de consequência. As conjunções são de modo que, e aí a gente tem elas acompanhadas dos advérbios tão, tamanho e, deixa eu ver o outro que tá tampado aqui, e como tal, ok? Então, por exemplo, tamanha era sua fome que acabou comendo lixo. É uma consequência da fome, ok? Então, essa é uma adverbial consecutiva. Depois a gente tem as orações subordinadas adverbiais proporcionais. Elas, obviamente, vão exprimir ideia de proporção. As conjunções são a medida que, a proporção que, quanto, e aí esse quanto tem que ser seguido da palavra mais, da palavra menos. Por exemplo, quanto mais conheço as pessoas, mais gosto dos meus animais. Aí ele tem a oração subordinada, a oração principal e a conjunção grifada, ok? E aí a gente tem as orações subordinadas adverbiais finais. As finais vão dar ideia de finalidade, propósito. Finalidade é propósito. Então, o que eu quero com isso? Então, as conjunções são para quê e a fim de quê. Só isso. Por exemplo, ele precisa estudar mais para que se forme no fim do ano letivo, ok? E aí, o que eu fiz? Essa tabela tem na apostila também, ok? Entre essas páginas que eu coloquei ali no começo. É um resumo de todas as conjunções. Então, se você bater o olho e tiver a conjunção tal, ela é uma coisa. Se você bater o olho e ela tiver a conjunção tal, ela é outra coisa, ok? Então, tem que prestar atenção na conjunção. Tem que prestar atenção primeiro se ela é subordinada ou se ela é coordenada, ok? Mas a gente prestando atenção na conjunção, a gente já consegue identificar se essa oração é coordenada ou subordinada, ok? Essas foram as adverbiais. Elas recebem esse nome porque elas têm ideia de advérbio, ok? Um advérbio serve para acompanhar, modificar os verbos, adjetivos e outros advérbios, ok? O que vocês precisam fazer? Vocês precisam ler e lembrar das conjunções, ok? E identificando a conjunção, a gente sabe que o nome, a gente sabe qual é o nome dela, ok? O nome é oração subordinada adverbial, e aí causal, comparativa, concessiva, condicional. Ah, eu posso colocar só oração causal? Não, tem que colocar o nome inteiro. Chega de preguiça, vocês tiveram um mês de férias, ok? Então, foi isso. Eu sei que é bastante informação. Eu tentei passar essa informação de maneira resumida, para a gente não cansar muito. E sexta-feira, então, eu vou deixar os exercícios, as páginas, quero para vocês fazerem os exercícios. Olha lá os exercícios. E eu espero ver os bonitos aqui na sexta-feira, corrigindo os exercícios, ok? Qualquer coisa me chama. Beijos e até mais.